Imagine-se sozinho, em um lugar inóspito, cercado pelo silêncio esmagador do deserto. Agora, acrescente à cena a fome intensa, o cansaço extremo e um inimigo astuto disposto a tudo para destruir sua fé. Foi exatamente nessa situação que Jesus Cristo enfrentou o maior teste de sua vida terrena. A tentação de Jesus pelo diabo não foi um embate qualquer, foi um confronto direto entre a luz e as trevas que revelou não apenas a força espiritual de Jesus, mas também estratégias valiosas que todos nós podemos usar contra nossas próprias batalhas diárias. Talvez você já tenha enfrentado algo semelhante, aquela voz interna que tenta convencê-lo a pegar atalhos, a comprometer seus valores ou a desistir quando tudo parece difícil. Se já sentiu essa luta, saiba que você não está sozinho. Assim como Jesus foi tentado, você também será. Mas aqui está o segredo. O deserto não é apenas um lugar de provação, é onde descobrimos do que realmente somos feitos. É onde se vence a batalha antes mesmo de ela começar. Nesta jornada, você aprenderá mais do que os detalhes dessa história poderosa. Descobrirá como resistir à pressão, encontrar força nas Escrituras e superar tentações com sabedoria e fé. Está pronto para transformar seu deserto em um campo de vitória? A tentação de Jesus no deserto é um episódio que ecoa como um dos maiores exemplos de força espiritual. Imagine isso, 40 dias sem comer, enfrentando o calor abrasador e as noites geladas, vulnerável ao extremo. É nesse momento, quando qualquer um de nós já teria cedido, que Satanás aparece. Ele não chega como uma figura grotesca, ao contrário, ele é astuto, sutil, e suas ofertas são encantadoramente lógicas. É aqui que Jesus nos mostra que a verdadeira batalha não é externa, mas acontece na mente e no coração, onde as escolhas são feitas. Mas como Jesus venceu? Não foi com força física ou por meio de um milagre grandioso para afugentar o tentador. Ele usou algo acessível a todos, a palavra de Deus. Cada resposta que deu foi uma declaração de confiança inabalável em seu Pai Celestial. É como quando alguém tenta convencê-lo a tomar um atalho moralmente questionável, mas você recorre àquilo que acredita e diz: "Não, isso não é para mim." Jesus ensina que a convicção é nossa melhor defesa, e ela vem de conhecermos profundamente no que acreditamos. E aqui está o mais fascinante. Jesus, sendo Deus em carne, escolheu enfrentar essas tentações como um ser humano comum. Ele não usou seus poderes divinos para escapar, mas enfrentou Satanás em igualdade de condições com qualquer um de nós. Isso nos lembra que a vitória sobre as tentações que enfrentamos diariamente também está ao nosso alcance. Aliás, como você reage quando enfrenta situações difíceis? Essa batalha espiritual é um convite para que todos nós aprendamos com o exemplo de Jesus. Afinal, há algo mais poderoso do que ver o Mestre vencer diante de adversidades que qualquer um de nós conhece bem. A tentação de Jesus revela o poder imensurável das Escrituras. Você já percebeu como, em momentos de dúvida, algumas palavras bem colocadas têm o poder de transformar sua perspectiva? Foi exatamente isso que Jesus demonstrou no deserto. Diante de cada ataque de Satanás, ele não discutiu, não argumentou com lógica humana, mas recorreu ao que estava escrito. É como ter um escudo indestrutível. Você não precisa inventar uma nova defesa toda vez, porque as Escrituras já têm tudo o que você precisa. Por exemplo, imagine alguém tentando desviar você de um caminho ético, prometendo vantagens rápidas. Nesse momento, lembrar de verdades como "buscai primeiro o reino de Deus" pode ser o que separa a decisão certa de uma escolha precipitada. Jesus mostrou que a palavra de Deus não é apenas um texto bonito para decorar, mas um arsenal prático para resistir às tentações que enfrentamos diariamente. Afinal,
A tentação de Jesus nos ensina que até mesmo o inimigo conhece as Escrituras, mas é nossa interpretação correta e aplicação prática que fazem toda a diferença. E não para por aí. Usar as Escrituras não é apenas uma defesa, é também uma arma para construir a força interior. Que tal começar a memorizar versículos que possam ajudá-lo nas suas lutas? Um simples, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", já pode transformar seu estado de espírito em meio ao caos. Jesus nos ensina que quando confiamos na palavra, nos conectamos diretamente com a sabedoria divina. Isso nos prepara para qualquer batalha que a vida possa trazer. E o que vem a seguir na história de Jesus comprova isso com ainda mais clareza. A primeira tentação de Jesus toca no que é mais básico, a necessidade humana de sobrevivência. Após 40 dias em jejum, Jesus estava fisicamente exausto, e é aí que Satanás ataca. Ele sugere que Jesus transforme pedras em pão, uma proposta que parece até razoável. Afinal, por que não usar seu poder divino para saciar sua fome? Mas Jesus sabia que ceder a essa tentação seria colocar sua própria vontade acima da confiança em Deus. A resposta dele, "Nem só de pão viverá o homem", ecoa como um lembrete de que nossa vida não depende apenas de suprimentos físicos, mas de uma profunda conexão espiritual. Essa tentação não é tão distante de nossas vidas quanto parece. Pense em quantas vezes somos tentados a resolver problemas com nossas próprias mãos, ignorando os princípios que defendemos. Talvez seja aquela pressão para aceitar um trabalho que contradiz seus valores porque você precisa do dinheiro. Ou talvez seja o desejo de buscar gratificação instantânea em vez de confiar no tempo certo de Deus. A tentação de Jesus ensina que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Às vezes, confiar significa esperar. E o que podemos aprender com isso? Para resistir à fome de soluções rápidas, precisamos fortalecer nossa fé com práticas consistentes, como a oração e o estudo da palavra. Que tal estabelecer um momento diário para se desconectar do ritmo frenético e alimentar sua alma? Jesus não apenas recusou o pão físico, ele escolheu o pão espiritual, mostrando que a confiança em Deus nunca nos deixa de mãos vazias. E o que acontece depois dessa primeira vitória de Jesus no deserto é ainda mais fascinante. Na segunda tentação, Satanás usa uma abordagem ainda mais insidiosa. Ele distorce as Escrituras para manipular Jesus. Levando-o ao ponto mais alto do templo, desafia-o a se lançar, prometendo que os anjos de Deus o salvariam. É como se dissesse, "Se você confia tanto em Deus, prove isso." Mas Jesus não caiu na armadilha. Ele respondeu com firmeza, "Não tentarás o Senhor teu Deus." Esse momento ensina que a verdadeira fé não precisa ser exibida nem posta à prova para ser genuína. Quem confia em Deus sabe que ele não precisa ser desafiado. Agora, pense em como isso se aplica às nossas vidas. Quantas vezes nos encontramos tentando testar a Deus, exigindo sinais ou resultados específicos para confirmar nossa fé? Talvez você já tenha pensado algo como, "Se Deus realmente me ama, Ele fará isso por mim." Mas Jesus nos mostra que confiar em Deus é descansar na sua soberania, sem a necessidade de desafios. É como confiar em um amigo leal. Você não precisa colocá-lo em situações extremas para provar que ele está do seu lado. E o que podemos fazer para evitar cair nesse tipo de tentação? O primeiro passo é desenvolver uma relação íntima com Deus, baseada na confiança e não na exigência. Por exemplo, ao orar, em vez de pedir por provas, você pode simplesmente agradecer pelo cuidado que ele já demonstrou em sua vida. Assim como Jesus, no deserto, discernir o que é de Deus e o que é uma manipulação é essencial para avançarmos na nossa jornada de fé. Mas ainda há outra prova pela frente que reforça essa lição de maneira ainda mais poderosa. Na terceira tentação, Satanás revela sua verdadeira intenção.
Ele oferece a Jesus todo o poder e glória do mundo, mas com uma condição: que Jesus se prostrasse e o adorasse. Essa proposta é um teste final à lealdade de Jesus ao Pai. No entanto, com uma autoridade que só alguém plenamente conectado a Deus poderia demonstrar, Jesus declara: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui, ele nos ensina que não existem atalhos que justifiquem sacrificar os nossos valores. O verdadeiro sucesso não pode ser construído à custa da nossa integridade, e essa lição ecoa forte em nosso cotidiano. Já reparou como, às vezes, somos tentados a comprometer nossos princípios em troca de ganhos rápidos? Seja um emprego que exige mentiras ou uma oportunidade que fere sua ética, essas escolhas são versões modernas do que Jesus enfrentou no deserto. Ele nos mostra que o poder real não vem de concessões que nos afastam de Deus, mas de uma vida enraizada na obediência e no propósito divino. Para resistir a essas tentações, é crucial manter sua prioridade em Deus. Reserve momentos para refletir sobre suas escolhas e pergunte-se: essa decisão honra os princípios que eu defendo? Uma prática simples, mas poderosa, é anotar seus valores em um lugar visível e revisá-los sempre que estiver em dúvida. Assim como Jesus resistiu à tentação de atalhos oferecidos por Satanás, nós também podemos nos fortalecer para rejeitar qualquer proposta que nos afaste de nosso chamado. Afinal, é a lealdade a Deus que traz a verdadeira vitória, e as lições desse confronto ainda ecoam profundamente em nossa jornada espiritual. A história da tentação de Jesus no deserto é muito mais do que um relato histórico. Ela é um manual prático para a vida de todo cristão. Jesus nos mostrou que a vitória sobre as tentações começa com uma fé sólida e enraizada em Deus. Ele não recorreu a demonstrações espetaculares de poder, mas à palavra, reafirmando que as Escrituras são nosso maior escudo. Assim como ele citou passagens para resistir ao inimigo, nós também podemos usar a Bíblia como fonte de força. Já pensou em memorizar versículos que falem diretamente aos seus desafios? Eles podem ser armas poderosas nos momentos de fraqueza. Outra lição essencial é a importância de confiar no tempo e na vontade de Deus. Jesus poderia ter transformado pedras em pão ou se lançado do templo, mas escolheu obedecer ao plano divino. Em nossa caminhada, muitas vezes somos tentados a buscar atalhos ou soluções rápidas, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Porém, esses atalhos quase sempre vêm com um preço. Afastam-nos do propósito maior. Ao invés disso, pergunte-se: como posso agir hoje de uma forma que reflita minha confiança em Deus? Pequenas atitudes diárias, como perseverar em oração ou ajudar alguém, podem ser demonstrações poderosas dessa confiança. Por fim, a narrativa nos ensina a resistir ao egoísmo e às soluções fáceis que frequentemente nos desviam do caminho certo. Satanás ofereceu a Jesus poder e glória imediatos, mas ele escolheu a obediência, deixando claro que a verdadeira recompensa vem de Deus. Como você lida com as tentações no seu dia a dia? Escolhas aparentemente pequenas, como priorizar tempo com Deus ou dizer não a algo que fere seus princípios, têm um impacto eterno. E enquanto refletimos sobre essas lições, é impossível ignorar o poder transformador das Escrituras que sustentaram Jesus em cada momento dessa batalha espiritual. Depois de tudo o que vimos, fica claro que as tentações que Jesus enfrentou no deserto não foram apenas desafios para ele, mas lições para nós. A pergunta que ecoa é: como você pode aplicar isso na sua vida? Será que você está confiando nas Escrituras como Jesus fez? Será que tem buscado atalhos ou soluções que, no fundo, comprometem a sua fé? Pense nisso. A resistência às tentações é uma jornada diária que exige prática, perseverança e, acima de tudo, confiança no plano de Deus. E agora, olhando para a sua realidade, o que você pode fazer diferente?
Que tal começar reforçando sua conexão com Deus? Leia passagens bíblicas como Mateus 4 ou Salmo 23 e medite nelas. Reserve um momento para orar e identificar quais são as tentações mais comuns em sua vida. Pequenas mudanças, como criar um hábito de leitura da Bíblia ou encontrar uma comunidade que compartilhe da mesma fé, podem fazer uma diferença gigantesca na forma como você enfrenta os desafios. Por fim, quero te deixar com um convite. Aplique esse conhecimento hoje mesmo. Comece agora, ainda que pareça difícil, e veja como Deus opera quando damos os primeiros passos. E se você quer continuar aprendendo e fortalecendo sua fé, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha conosco nesta jornada de transformação. Você está mais perto da vitória do que imagina.